Olá a todos, eu sou o Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Hoje, pessoal, estamos entrando no quinto e último capítulo aí da série Netzarim, que eu trouxe aqui para o canal com essa mudança. Vamos trazer algumas verdades e derrubar as mentiras do sistema religioso. No último vídeo, aí, recapitulando, nós percebemos aí, que como foi institucionalizado aí o judaísmo rabínico ortodoxo atual, e também vimos ali as inúmeras vezes que os Netzarim foram perseguidos aí pelos Prushim, pelos fariseus da época, em sua maioria chamaístas, que era um segmento dentro do próprio farisaísmo. E também vimos aí a idolatria do próprio sistema judaico, através aí da figura de Rav Akiva, decretando que o líder militar Bar Kokhba seria, no caso, o Messias, o Mashiach de Israel, por liderar uma nova revolta ali contra Roma, que culminou na morte de 850 mil judeus. Luta essa que os nazarenos se recusaram a lutar. Bem, hoje nós vamos finalizar essa série com a opinião do professor da Universidade de Jerusalém, Avigdor Shinan, sobre o judaísmo rabínico ortodoxo atual. Então, sem mais delongas, vamos voltar aos estudos, ok? Recentemente, tenho feito várias reflexões críticas sobre o judaísmo normativo tradicional, demonstrando que muitas de suas práticas são incompatíveis com as escrituras. Aliás, Yahusha lutou contra diversas tradições judaicas que terminavam por anular as mitzvot, os mandamentos de Yahuwah. E disse-lhes Yahusha: por que vocês anulam a fala de Elohim pelo testemunho das suas takanot, leis rabínicas? Matitiahu, capítulo 15, versículo 3, traduzido do manuscrito hebraico de Shem Tov. Vocês deixam a mitzvah, mandamento de Elohim, e se apegam a tradições de homens. Disse-lhes ainda: bem sabem rejeitar a mitzvah de Elohim, o mandamento de Elohim, para guardar a sua tradição. Yohanan Moshe, Marcos, capítulo 7, versículo 8, traduzido do aramaico. No primeiro texto citado, Yahusha combateu Takanot, as leis rabínicas que anulavam a fala do poderoso, ou seja, a palavra de Yahuwah relatada nas escrituras. Na segunda passagem transcrita, o Mashiach desaprovou as tradições judaicas que anulam os mandamentos, as mitzvot de Elohim. Sendo assim, o judaísmo rabínico segue mais a tradição e as leis rabínicas do que o próprio Tanakh, o Antigo Testamento. Através desse magistral, Avigdor Shinan, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, podemos ver pela história as distorções do judaísmo tradicional. Shinan leciona literatura judaica pós-bíblica, o que compreende o Talmud, Midrash, Targumim, Sidur, escritos rabínicos e etc. É uma das maiores autoridades em judaísmo da atualidade. Veja abaixo sua posição sobre as principais teses analisadas pelo professor Avigdor Shinan. 1. O judaísmo atual não é bíblico, é produto da tradição rabínica que foi criado durante os séculos 2 e 7 de nossa era. 2. Talmud, Midrash, Targumim e a literatura dos sábios judeus formam a pedra fundamental do judaísmo e não o Tanakh. 3. O hebraico moderno é diferente do hebraico escritural. 4. A teologia judaica não é a teologia do Tanakh
e sim a Mishnaica e a Talmúdica. 5. A Halahá judaica vigente não é escritural, pois segue a visão dos sábios. Exemplo, de acordo com Tanar, quem determina a genealogia é o pai, tanto é que os filhos de Yosef com a mulher egípcia foram considerados israelitas, e os descendentes de Boaz com Ruth também foram reputados judeus. Porém, segundo a Halahá do judaísmo atual, a genealogia é determinada pela mãe, violando as escrituras. 6. Na época da Torá, não havia sinagoga, Kadish, Kol Nidrei, Bar Mitzvah, Talit, etc. Todos esses elementos vieram tempos depois, por meio da obra dos rabinos. 7. Se Moshe, Davi e Yahudá Hamacabi viessem ao mundo nos dias de hoje, não entenderiam nada que as pessoas fazem durante a liturgia judaica, já que eles não faziam shaharit e nem usavam tefilim. 8. Os sábios dizem que receberam inspiração divina para ditar suas leis e tradições. Porém, onde está escrito isto? Em lugar nenhum das escrituras. Os sábios que disseram que eles próprios receberam a autoridade do Criador. 9. Para o judaísmo, o Shulchan Aruch e Maimônides são mais importantes do que o Tanar. 10. O Tanar é lido e interpretado de acordo com a ótica ditada pelos rabinos. 11. Avraham e Moshe não eram judeus. 12. Todas as correntes do judaísmo seguem os sábios e não o Tanar. 13. No Talmud, vemos o debate constante dos sábios. Hoje, o judaísmo é monolítico, inexistindo grandes divergências entre os diversos grupos judaicos. 14. Em cada século, as gerações foram promovendo a alteração do pensamento da geração anterior sobre o Tanar, até que tudo ficou bem diferente do pensamento original acerca do Tanar. Exemplo, o Tanar foi alterado pelo Talmud, o Talmud foi alterado por Maimônides. As gerações posteriores fizeram novas alterações, e assim sucessivamente. É como se o judaísmo fosse uma pirâmide invertida, cuja ponta no chão é o Tanar, e toda a estrutura posterior seja composta do Talmud e de toda a literatura rabínica. 15. Exemplo, a Torá diz para não cozinhar o cabrito no leite da mãe. O texto fala apenas em cabrito e em cozinhar no leite da própria mãe. Porém, os rabinos alargaram a regra e proibiram misturar até mesmo os derivados de leite com carne. Não só a carne de cabrito, mas também a carne de galinha, búfalo e etc. 16. A religião pautada no Tanar era baseada em revelação sobrenatural do Criador, principalmente por meio dos profetas, de sonhos e do sumo sacerdote. Todas essas revelações foram anuladas pelo judaísmo. Atualmente, o judaísmo afirma que não existem mais profetas e revelações do Criador. Todo o sobrenatural foi substituído pelo livro dos rabinos, Talmud, Midrash, Sidur e etc. O livro se tornou o centro da vida religiosa do povo de Israel. 17. Em todas as eras, os judeus sofreram influências das sociedades em que viviam e terminaram assimilando costumes de outros povos, inclusive costumes pagãos. 18. No judaísmo antigo não existia a tradição de recitar o Kadish nos funerais e em memória aos falecidos. O acendimento de velas no Shabat não é uma legítima tradição judaica, mas sim recebeu forte influência do uso de velas pelos cristãos católicos. 19. Para conhecer o legítimo judaísmo é necessário analisar a história, a influência geográfica, a cultura da época, as línguas faladas, etc. Como vimos nesses tópicos acima apresentados,
A minha tese de que o judaísmo rabínico está distante das escrituras foi confirmada pelo professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Surpreendente história no Talmud acerca do suposto encontro entre Moshe e o rabino Akiva. Trata-se de um conto lendário em que o Criador levou Moshe a um futuro distante para a sala de aula do rabino Akiva, que viveu por volta do ano 50 ao ano 135 da nossa era. Isto é, Moshe viajou no tempo por 1500 anos. No caso narrado pelo Talmud, Moshe assentou-se para ouvir os ensinamentos do rabino Akiva sobre a Torá e não entendeu o que estava sendo explicado. Em outras palavras, o grande profeta Moshe, que recebeu a Torá diretamente do Altíssimo, não compreendeu os ensinos do judaísmo rabínico aparentemente extraídos da Torá. Eis o excerto do Talmud Bavli, Menachot 29b, com interpolações pessoais entre colchetes. O rabino Yehudá disse, em nome do próprio rabino: quando Moshe subiu aos céus, ele encontrou o santo, bendito seja, sentado e fazendo a aposição de coroas nas letras. Observação: trata-se de uma técnica de caligrafia para embelezar as letras da Torá. Moshe disse: Mestre do universo, quem detém a sua mão? Ou seja, por que tu demoras tanto para adicionar essas coroas nas letras da Torá? Elohim lhe disse: um homem virá no final de muitas gerações e seu nome é Akiva ben Yosef. E ele precisará dessas coroas, porque de cada espinho, certa marca calígrafa da letra, ele extrairá pilhas e pilhas de leis. Ele, Moshe, disse para ele, o Altíssimo: Mestre do universo, mostra-o para mim. Elohim disse-lhe a Moshe: vire-se. Moshe entrou e sentou-se no final da 8ª fileira da sala de aula, mas não sabia o que eles estavam dizendo. Moshe ficou pouco à vontade e desorientado. Quando o rabino Akiva chegou a um ponto, um de seus alunos lhe disse: Mestre, qual é o fundamento para esta regra? Akiva respondeu: é a Torá dada a Moshe no Monte Sinai, e Moshe foi consolado. Com base nesse texto, afirmam os judeus tradicionais que o rabino Akiva, pai do judaísmo rabínico, recebeu tanto a aprovação do Criador quanto a de Moshe para extrair da Torá leis rabínicas que não estão nas Escrituras. Dizendo de outro modo, ortogou-se ao rabino Akiva autoridade para criar normas além da Torá. E já que os rabinos são sucessores de Akiva, estes também têm poder para determinar o sentido e o alcance de leis orais, ainda que muitas delas terminem por anular, como de fato anulam, a própria Torá. É por tal motivo que o judaísmo rabínico ensina que a Torá oral é superior à Torá escrita. Todavia, discordo totalmente da tese rabínica. Compendiam-se as 7 principais razões pelas quais está equivocada a ideia de que existe uma lei oral inspirada por Yahuwah. A lei oral não é mencionada sequer uma vez no Tanar, Primeiras Escrituras, Antigo Testamento. 2. Nem Yahusha e nem seus discípulos falaram expressamente sobre a existência da lei oral. 3. Quando Elohim ordenou a Moshe que subisse ao Monte Sinai para receber as tábuas, disse-lhe: suba o monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a Torá e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Livro de Shemot, traduzido por Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Nenhuma menção é feita à existência de certa lei oral. 4. O Tanar afirma que os rolos da Torá foram perdidos e completamente esquecidos por mais de 50 anos e só foram redescobertos pelos sacerdotes do templo. Isso está descrito nos livros de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 14 e 15. É inconcebível que uma lei oral pudesse ter sido lembrada se até mesmo a lei escrita foi esquecida. 5. As palavras da Mishnah e do Talmud são claramente palavras de homens que viveram entre os séculos 12 a 5, depois de Yahusha,
faltando as seguintes fórmulas tão tradicionais dos relatos bíblicos. Yahuwah falou dizendo, e assim diz Yahuwah, etc. 6. Aqueles que escreveram a lei oral foram homens que negaram Yahushua HaMashiach. Logo, é impossível que tais homens tenham recebido a inspiração de Yahuwah para redigir outros livros que integrariam o cânon das separadas escrituras. 7. Os rabinos afirmam que a lei oral é a interpretação oficial da Torá dada pelo Criador a Moshe no Monte Sinai. Contudo, se realmente olharmos para os tratados do Talmud, perceberemos que estão cheios de opiniões de rabinos que discordam um dos outros em quase todas as questões. Os rabinos explicam que sempre que houver tais discordâncias, ambas as opiniões são as palavras de Elohim vivo. Ora, não é razoável acreditar que Yahuwah, Altíssimo Criador, iria se contradizer em sua própria palavra. Diante de todas essas afirmações, voltemos ao suposto encontro folclórico entre Moshe e o Rabino Akiva. No caso citado, Moshe assentou-se na escola de Akiva para aprender sobre a Torá e não entendeu nada, isto é, detectou que as lições do judaísmo rabínico são manifestamente contrárias àquilo que ele próprio escreveu na Torá. Por mais que o conto talmúdico seja lendário, serve para ensinarmos a seguinte lição: o judaísmo rabínico não é escritural. Pois é, pessoal. Então, com esse fim aqui, nós chegamos ao fim desta série, intitulada Netzarim, né, que significa nazarenos. E através de todo esse estudo que eu trouxe aqui para esse canal, nós podemos levantar algumas conclusões de que tanto o sistema religioso judaico como o sistema religioso dito cristão, ambos são sistemas. E a igreja, a verdadeira eclésia, do grego, chamados para fora, está fora do sistema religioso. Nosso irmão Rômulo Manasquim chegou a fazer um vídeo muito interessante, né? Chegou a fazer um vídeo muito interessante a respeito sobre a igreja verdadeira. Inclusive chegou a desenhar para que as pessoas pudessem compreender aquilo que ele estava tentando explicar ali, né? Mas como complemento aqui, né, desse estudo que eu estou trazendo, eu vou tentar aqui puxar aqui apenas uma passagem. Deixa eu só dar uma pausinha aqui, já volto. Pronto, pessoal, eu acabei voltando aqui. Desculpem. Eu vou trazer aqui apenas uma passagem bíblica que você pode acompanhar aí, o livro de Yehezkel, que foi traduzido por Ezequiel, capítulo 37. Por favor, abram aí, nós vamos acompanhar juntos. Inclusive eu vou usar aqui a tradução, mesmo que, né, de certa forma meio que manipulada, dessas traduções mais novas, não a tradução do original. Uma nação sob um rei, a partir do versículo 15. Nós vamos ler aqui. Esta palavra do Altíssimo veio a mim: filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor,
Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano, Senhor, tirarei os israelitas das nações de onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Altíssimo, santifico Israel. Bem, pessoal, com essa passagem dá para entender que isso foi cumprido de forma rápida, como uma espécie de amostra grátis, que é a verdadeira igreja, a eclésia verdadeira, que esse estudo trouxe para o canal. Porque desde o primeiro capítulo, esse estudo traz que judeus convertidos às palavras e ensinamentos do Mashiach congregavam juntos com gentios não judeus, né, convertidos nas palavras e ensinamentos do Mashiach. Então, houve ali uma abrupta separação, que foi ali através da revolta gentílica trazida por Inácio de Antioquia, que acabou criando, mudando todos os ensinamentos apostólicos, criando dogmas, criando diversas heresias, diversos outros tipos de doutrina, e criou ali o cristianismo, que era uma coisa completamente nova e nada a ver com a igreja original, nada a ver com a fé original. Então, claro, né, nós também ali percebemos ali, a partir do capítulo 4, que muita coisa também não vai bem ali dentro do atual judaísmo rabínico. Então, chegamos à seguinte conclusão: o cristianismo nada mais é do que a paganização da fé original apostólica, e o judaísmo acabou se perdendo completamente por doutrinas de homens, ou seja, eles se deixam guiar por leis de homens, pelo Talmud e por todos aqueles livros, Mishnah, entre outros. Então, pessoal, é complicado. Vivemos tempos difíceis e eu resolvi trazer esse estudo aqui para vocês, para que vocês despertem. Se você ainda faz parte de alguma denominação religiosa, aproveita ali o recadinho que Yohanan descreveu no livro de Juliana, né, traduzido por Apocalipse, ali no capítulo 18, versículos de 1 a 5. Sai dela, povo meu, para que não pereçam em suas iniquidades, pois a Babilônia se tornou morada de demônios. Então, um recado que eu dou para vocês é este, com esta série que eu trouxe para o canal. Eu espero que estas informações, né, sejam
muito bem aproveitadas por vocês. Eu peço desculpas ali pelos erros de leitura que eu cometi durante os vídeos, mas é porque algumas palavras ali estão mal digitadas, né, no texto da qual estou servindo de referência aqui para trazer esse estudo para vocês. E claro, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre todas as informações trazidas nesses vídeos e despertem. Abandonem as doutrinas de homens, abandonem os dogmas e doutrinas religiosos, pois a verdadeira igreja, a verdadeira fé e as separadas escrituras nada tem a ver com tudo o que é dito, ensinado, pregado dentro do sistema religioso, seja ele cristão, seja ele judaico, seja ele islâmico. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é isso. Hoje eu dediquei o dia todo para gravar. Eu estou gravando todos esses áudios, toda essa série no mesmo dia. Claro que para editar os vídeos eu vou ter um pouco mais de trabalho. Isso vai ser no decorrer da próxima semana, talvez até da outra, eu não sei. Eu vou lançar um vídeo a cada 2, 3 dias, eu não sei como eu vou fazer. Serão 5 episódios. E espero que todas as informações que eu trouxe até aqui sirvam para que você desperte. Você que ainda dorme, você que ainda defende, no caso, doutrinas heréticas, como dispensacionalismo, você que defende teologia da prosperidade, você que defende teologia da substituição e por aí vai. Então, tudo isso nada disso foi criado pelos apóstolos, nenhum deles. Inclusive, eu acho engraçado que, principalmente o dito cristão, teólogos, os sabidões das escrituras, ditos cristãos, como eles gostam de manipular e distorcer as palavras de Shaul, né, da qual chamam Paulo. Eu acho incrível, eu acho isso incrível. Então, como eu mudei o nome do canal, buscando os originais, é em cima desse tipo de material que eu vou em cima, entendeu? Desmistificando todas as mentiras que o sistema religioso traz e acaba cegando as pessoas. Muitas dessas doutrinas, heresias religiosas acabam afastando as pessoas da verdade das escrituras, né? Fazendo uma verdadeira fábrica de ateus ou coisa do tipo. Então, se vocês gostaram do conteúdo dessa série, assistam de novo, compartilhem com as pessoas que precisam ouvir esses estudos, porque temos pouco tempo, pessoal. Daqui a pouco tempo essas verdades não poderão mais ser ditas. Esse tipo de verdade não será mais poder ser dita. As escrituras serão proibidas pelo Estado de serem pregadas em pouco tempo, a médio prazo. Então aproveitem, estudem, né? Façam o que está escrito em Devarim 6. Leiam Devarim 6 em sua essência e vocês vão entender o que deve ser feito, né? Quando eu falo Devarim, Deuteronômio, capítulo 6. Vai lá, leia completo. Inclusive o próprio Mashiach, em um de seus ensinamentos, ele cita claramente Devarim 6. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar mais curto que os demais, mas essa série termina por aqui. Eu ainda vou pensar, né? Eu vou levar um tempo para poder produzir aí os vídeos, ou seja, quando você estiver ouvindo essas palavras, os vídeos já vão estar todos upados aí no canal. E, claro, gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês inscritos, vocês que deixam like, que comentam. E é isso. Eu vou tentar trazer novos estudos aqui no canal, que a partir de agora é caçando heresias, caçando e desmistificando heresias, ok? Fique na paz, que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a ti e ao teu lar, e que a luz do único pastor, Mashiach, Yahushua HaMashiach, lhe deem sempre o norte e estejam sempre contigo, ok? Então fiquem na paz e até
o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.